Olá, amigos. Lição número 5, a parte de segunda-feira, falando sobre Jesus, o autor do nosso descanso, e porque o apóstolo Paulo fez questão de mencionar para os hebreus que eles precisavam caminhar na direção do descanso. Obviamente que, como eles estavam sofrendo muita perseguição, o apóstolo Paulo quis dar a eles uma motivação, um alento para que eles pudessem, então, estar firmes e perseverantes na fé. O apóstolo Paulo mencionou Moisés, o apóstolo Paulo mencionou o povo que saiu do Egito e a terra prometida como lugar de descanso. É uma coisa até que tem correlação. Escravos trabalhavam forçados, não tinham tempo para descansar, agora Deus os resgatara, havia colocado eles numa situação de bem-estar, mesmo no deserto, com a nuvem cobrindo e com aquela coluna de fogo à noite aquecendo todo o acampamento. Deus deu para eles o maná, Deus tirou água da rocha, Deus deu carne para que eles pudessem comer, Deus providenciou libertação dos inimigos em redor, deu para eles toda uma situação assim favorável para que eles pudessem chegar na terra prometida. Mas a lição de hoje fala que eles perderam esse descanso por causa da incredulidade, por incrível que pareça. Toda essa sequência assim de favores divinos, eles não mereciam. Aí está a graça divina, assim, contemplando o seu povo escolhido. A graça divina, maravilhosamente incorporada no caráter de Deus, deu a esse povo todas as chances para que eles pudessem entrar no descanso. Por isso, a carta aos Hebreus, do capítulo 4, é um capítulo que fala sobre como podemos alcançar o descanso prometido por Deus quando formos totalmente obedientes às suas leis, aos seus preceitos. E então, se existe uma atitude que tira Deus do sério, é a incredulidade. Deus não admite incredulidade, porque Deus dá todas as coisas assim de boa vontade, de coração aberto, com todo o seu amor. Aí então o ser humano vem e duvida de Deus, não acredita nas promessas divinas, e isso tira Deus do sério. Foi o que aconteceu com o povo de Israel no Egito. Um dos grandes equilibristas franceses colocou uma vez sobre as cataratas do rio Niágara um cabo de aço e atravessou de lá para cá, se equilibrando, segurando uma vara. E ele então disse: agora eu vou para o outro lado, levando um carrinho de pedreiro sobre esse fio. Ele foi até a outra ponta e voltou. Todo mundo aplaudiu. As pessoas tinham confiança no trabalho daquele homem. Até que ele pegou o microfone e disse o seguinte: agora eu vou atravessar este cabo com este carrinho de mão e uma pessoa dentro do carrinho. Quantos de vocês acreditam que eu posso fazer isso? A multidão assim efervesceu, bateu palma, gritou, assobiou, e um homem na frente, assim, nas primeiras filas, ele aplaudia o grande equilibrista de forma assim fervorosa. E então o equilibrista disse: pelo que eu vejo, eu tenho aqui muitas pessoas que poderiam se candidatar aqui dentro do carrinho. E o povo aplaudiu. Eu vou perguntar para esse senhor aqui que está na frente se ele acredita que eu posso ir até o outro lado e voltar com uma pessoa dentro desse carrinho. O homem disse com todo entusiasmo: com certeza, eu já vi o senhor fazer isso em outro lugar. O senhor é o melhor do mundo, o senhor consegue. O senhor acredita? Acredito perfeitamente. E pediu para o povo: se vocês acreditam, batam palmas para o nosso equilibrista. E o povo bateu palma. Então o equilibrista disse: o senhor realmente é um fã ardoroso do meu trabalho. Ele disse: eu acompanho o senhor já há muitos anos, eu confio plenamente no seu trabalho. Então disse o equilibrista: então entre dentro do carrinho que eu levo o senhor. O homem desapareceu no meio da multidão. Ele acreditava, mas não confiava. Então Deus, ao falar com o seu povo para que eles pudessem alcançar o descanso, Deus queria que o povo acreditasse e confiasse que ele poderia levá-los até a terra prometida e dar-lhes o merecido descanso. Deus disse: eu vou dar descanso para vocês dos inimigos, vocês vão plantar, tudo que vocês vão colocarem a mão vai prosperar. Vou abençoar a sua saída e a sua entrada. Vocês vão ser os melhores da terra, se vocês me obedecerem, seguirem os meus preceitos. Confiamos em Deus ou não confiamos em Deus? Um pregador disse que foi até o Rio de Janeiro e dada aí a fama das grandes cidades com a violência, ele disse que para ele todo mundo parecia estranho. Ele parecia um estranho para as pessoas. Ele disse: eu preciso pegar o trem de primeira classe para São Paulo. E ele foi então até uma bilheteria, havia uma fila de pessoas estranhas. Chegou no guichê, tinha um homem estranho também. Ele disse: um homem estranho, esquisito.
mas ele perguntou, eu quero uma passagem. Tem passagem? Para São Paulo tem. Quanto é? 120. Ele deu ali o dinheiro, o homem cobrou, deu o troco para ele, ele pegou a passagem, o homem para ele era totalmente estranho. O homem olhou para ele e até disse, eu estou me achando estranho. Ele foi para ali o embarque, para a plataforma, e chegando lá, ele encontrou um homem na frente do trem, que estava recolhendo os bilhetes da passagem e permitindo as pessoas entrar naquele trem de primeira classe, onde havia, assim, camarotes para as pessoas, então, entrar e ali seguir viagem durante aquela noite. Aquele pregador disse, eu dei aquele meu bilhete para aquele homem estranho. Ele me olhou com uma cara estranha. Eu entrei, não falei com ninguém, para mim era todo mundo estranho. E eles me achavam estranho também. Entrei dentro do meu camarote, fechei a porta, e quando foi dentro de uns 15 minutos, eu vi o apito do trem, um homem lá no primeiro vagão, na casa da máquina. Ele acionou o botão, a máquina pegou, um homem estranho, o manobrista daquele trem, o maquinista, uma pessoa estranha para mim. Eu entrei, assim, me assentei, o trem começou a andar e chegamos, então, a uma viagem de 2 horas e meia, completamente estranho para todo mundo. Ele disse, o interessante é que eu não conhecia aquele maquinista, mas confiei que ele iria conduzir aquele trem até São Paulo. Quando cheguei, desci da estação, um monte de gente estranha, desci e fui ali para fora, parei um carro, um homem estranho também parou, era um táxi, um motorista estranho me olhou de forma estranha, ele me levou até o local que eu queria, eu paguei a corrida e ele foi-se embora de forma estranha. E eu fiquei pensando, que coisa interessante. Eu cheguei do Rio de Janeiro até São Paulo, vendo pessoas estranhas e sendo estranho para muitas pessoas. Confiei minha vida naquele maquinista e aqui estou para fazer os meus trabalhos. E ele pensou, será que eu confio em Deus plenamente? Ou acho que Deus é estranho também? E ele então pensou o seguinte, se eu tiver com uma dor no meu lado direito, aqui do meu aparelho digestivo, e descobrir que eu estou com apendicite, mesmo que eu esteja longe da minha família, dos meus conhecidos, eu vou me internar num hospital estranho, vou subir na mesa de operação, um médico estranho vai me operar e eu vou confiar minha vida a ele. Será que eu não posso confiar em Deus na mesma proporção? O que Deus mais fica assim chateado e magoado é quando há incredulidade, quando as pessoas não confiam no seu poder e na sua direção. Deus tem feito milhares de promessas em sua palavra. E a pergunta é, cremos nas promessas divinas? Nós confiamos em homens frágeis que podem nos transportar, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso dinheiro, nos levar para determinados lugares que às vezes nós nem conhecemos. E por que não confiamos em Deus? Esse foi o grande problema do povo de Israel, que o apóstolo Paulo estava agora mencionando na carta aos Hebreus, por que aquele povo não conseguiu conquistar o descanso merecido. E a pergunta número 3 é, qual foi o principal motivo para que o povo de Israel perdesse a chance de entrar no descanso prometido por Deus? A resposta é, o povo perdeu a chance de entrar no descanso por causa da incredulidade. Não creram no poder de Deus para conquistar a terra prometida, mesmo testemunhando todas as maravilhas que eles viram ao longo do caminho. Para confirmar isso, o livro de Hebreus, capítulo 3, verso 12 a 19, diz o seguinte, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo, que nunca haja dentro de vós um coração mau e infiel para se apartar do Senhor. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nós nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente os princípios da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como fizeram os nossos pais na provocação. Porque, havendo alguns ouvido sobre as promessas divinas, provocaram a Deus, mas não todos dos que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos, pergunta Paulo. Não foi, porventura, os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto?
E a quem jurou Deus que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O apóstolo Paulo deu uma descrição detalhada. O povo não entrou no descanso prometido, possuir a terra, aquele povo que saiu do Egito. Ali em Cádiz Barneia foi a grande tragédia do povo de Israel. Diante da terra prometida, prontos para conquistar pelo poder de Deus. Os 12 espias voltaram de observar a terra 40 dias. Trouxeram os frutos da terra, um cacho de uva que 2 homens tiveram que trazer. E os 10 espias foram pessimistas e disseram: a terra é boa, porém nela existem gigantes e nós vamos perecer. Josué e Caleb disseram: a terra é boa, lá tem gigantes, mas Deus os entregou em nossas mãos e eles cairão pelo poder de Deus. O povo acreditou nos 10 espias, afrontaram a Deus, quiseram matar Moisés e Arão, Josué e Caleb, apedrejados. E se Deus não intervisse, eles fariam isso. Tentaram levantar um líder para levá-los de volta para o Egito. Na fronteira da terra prometida, era só atravessar o Jordão e lá estavam na terra prometida. Essas pessoas, eles afrontaram ousadamente o poder de Deus. E Deus disse: não entrarão. Vocês vão vaguear 40 anos no deserto. Cada dia que vocês espiarem a terra vai representar um ano. Foram 40 dias de expiação, vocês espiaram a terra 40 dias, vão ficar 40 anos no deserto. Nenhum de vocês, salvo Josué e Caleb, nenhum de vocês que saíram do Egito de 20 anos para cima, nenhum de vocês entrarão na terra prometida. E o povo perdeu a chance. Vaguearam 40 anos no deserto, até que todos morreram, a não ser Josué e Caleb. Então, o povo agora se aproximou de novo da terra prometida e Deus então disse: agora vocês têm a chance de entrar no descanso que os vossos pais é que deveriam de entrar. E o apóstolo Paulo escreveu isto na carta aos Hebreus, dizendo: se vocês estão servindo a Jesus, se vocês estão sendo humilhados, sofrendo, não desistam, continuem confiando no poder de Deus. Tá? O momento do povo de Israel em Cádiz Barneia foi um momento de afronta ao poder e ao cuidado divino. Tudo que eles viram foi uma base para que eles acreditassem que Deus poderia colocá-los na terra prometida, derrotar todos os inimigos e dar o descanso que eles mereciam. Mas eles não acreditaram, quase nos limites da terra prometida, e ficaram perdidos por causa da incredulidade. Ellen White escreveu o seguinte, no livro Evangelismo, na página 696, ela escreveu o seguinte: a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus é o que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Se nós fôssemos mais fiéis a Deus, mais crédulos, Jesus já teria retornado e esse mundo de pecado e violência já estaria no passado. Mas Ellen White diz: é por causa da nossa incredulidade, da nossa obstinação, do mundanismo, da falta de consagração e até da disputa entre nós mesmos, professos, povo de Deus. Nós brigamos uns com os outros. Nós não gostamos das pessoas. Nós não temos amor real e por isso tem atrasado a volta de Jesus a essa terra. Então, vamos ficar atentos para esse detalhe. O povo de Israel não entrou no descanso prometido por causa da incredulidade. Nós estamos indo para uma Canaã celestial. Não podemos ser incrédulos. Nós temos que olhar para frente. Ellen White escreveu: ao olhar a nossa história no passado, eu encho-me de admiração. Porque ela disse: não, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira gloriosa como o Senhor Deus nos guiou no passado. Isso é uma verdade. Não podemos temer. Vamos para frente. Vamos olhar para frente, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Está na fita de chegada e está junto de nós, nos acompanhando passo a passo,
nos fazendo vencer cada dia a fase do dia, para que possamos então superar todos os obstáculos, chegarmos na terra prometida, no descanso prometido. Obrigado, Senhor, pela mensagem de hoje dessa lição. O povo não entrou por causa da incredulidade. Nós estamos caminhando para o céu também. E às vezes, Senhor, nós baixamos a fronte, nós queremos desistir, nós assim duvidamos do seu santo poder em nos guiar. Perdoa, Senhor, e coloca o Espírito Santo em nossa vida para nos motivar a olharmos para frente. Em nome de Jesus, amém. Fica com Deus. Tenha uma segunda-feira abençoada. A semana começa assim, cheia de novidades, né? Deus abençoe você e que haja uma bênção para o seu coração. Uma feliz semana.